Queridos e amados, estamos aqui mais uma vez para ministrarmos a palavra de Deus e estudarmos juntos a palavra do Senhor. Não é mesmo? Vamos suplicar a Deus que Ele nos abençoe, que Ele fale ao nosso coração, que possamos ter o entendimento da palavra que será transmitida e ministrada nessa noite ou nesse momento. Vamos orar e suplicar ao Senhor a bênção dEle. Feche os seus olhos. Pai querido, nós oramos e agradecemos a Ti pelo privilégio que temos de podermos estudar, separar esse tempo para juntos estudarmos a Tua santa palavra. Te suplicamos agora que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, venha nos direcionar, venha nos abençoar, abençoar a nossa mente, abençoar o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa alma, todo o nosso ser, ó Pai, e que nenhuma força maligna venha nos atrapalhar, nos prejudicar. Nós repreendemos todos os dardos inflamados do maligno e suplicamos a Tua bênção para as nossas vidas, para todos nós. Nós te pedimos em nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém. Diga amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Queridos, nós vamos falar hoje sobre quando Jesus é revelado a nós. Sobre a revelação de Jesus. Quando nós falamos da revelação de Jesus, nós estamos falando da revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Jesus é o Pai é Jesus, e os três são um. O Pai, Filho e Espírito Santo são um. O nosso Deus é um, o Deus absoluto. Mas ele se manifesta de três formas, como Pai, Filho e Espírito Santo, para poder falar conosco e trabalhar na nossa vida. Nós já temos falado sobre isso esse tempo, não é? E hoje nós vamos falar sobre a revelação. Nós temos tido conhecimento da palavra e nós procuramos ter o entendimento da palavra, mas é muito importante quando nós temos com a palavra a revelação. Às vezes nós conhecemos uma pessoa até pessoalmente, mas não conhecemos realmente quem é essa pessoa. Até que nos seja revelado de alguma forma quem é verdadeiramente aquela pessoa. E muitas pessoas estão vivendo durante muitos anos falando de Deus, acreditando em Deus, crendo em Deus, confiando em Deus, mas sem ter a revelação de Deus. Por isso que elas têm medo, por isso que elas têm superstições, elas ficam preocupadas com um monte de coisas que não deveriam preocupar, porque falta a revelação de quem realmente é Deus para nós. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a revelação. Nós vamos ter o estudo da palavra e vamos procurar pedir a Deus que Ele nos dê a revelação de Jesus Cristo, a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos começar com a primeira leitura, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, do versículo de número 27 ao versículo de número... do versículo de número 25 ao versículo de número 27, a princípio. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e entendidos, e as revelaste aos pequeninos, aos simples, às pessoas mais humildes, não é mesmo? Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Esta é a vontade do Pai. Versículo 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então nós precisamos ter o conhecimento de Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, mas nós precisamos da revelação disso. E isso só acontece àquele a quem o Filho quiser revelar. Com certeza, se nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, com toda a humildade, Ele quererá nos revelar. Ele nos revelará na sua plenitude quem é Deus, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Não é? Jesus nasceu
como homem. Ele nasceu de um parto normal, porque ele foi gerado no ventre de uma moça chamada Maria, uma moça virgem, consagrada, abençoada, que foi bem-aventurada e escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Não era uma moça qualquer. Ela estava sendo preparada para casar com um homem chamado José, mas ela era uma virgem, não é? E ela foi separada para isso. E Jesus foi gerado dentro do seu ventre. Jesus nasceu como um homem verdadeiro. Então, o Filho de Deus, não é? Ele veio até nós e ele nasceu como homem. Isso não é fácil de entender. Isso é somente através da revelação. Porque muitas pessoas leem e falam, isso é muito difícil de entender. Não consigo entender. Isso não pode acontecer, não é mesmo? O profeta Isaías, que viveu no ano 750 a.C., ele profetizou para o povo e para o povo de Israel, ele profetizou. Nós vimos isso no capítulo 7 do seu livro de Isaías, no capítulo 7, versículo 14, quando ele diz assim para o povo de Israel: o Senhor mesmo vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será o Emanuel. Emanuel significa o Deus humanado, o Deus encarnado, o Deus que veio até nós, o Deus que deixou a sua glória e veio até a terra, o Deus que se fez homem, o Deus que encarnou e o Deus que veio até nós, o Deus humanado. Não é mesmo? E isso aconteceu, quando chegou o período disso acontecer, o anjo foi até a casa de Maria para anunciar a ela que ela seria a mãe do Salvador e que estava chegando os dias, a época em que a profecia de Isaías se cumpriria. Aquilo que Isaías profetizou 750 anos antes, mas que já estava no coração, na eternidade, desde a eternidade no coração do Pai, agora se concretizaria através da vida de Maria, e ela foi escolhida para isso. Nós vamos ver lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, do versículo 26 ao 38, diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, do versículo 26 ao 38, diz assim, no sexto mês. Quando ele fala no sexto mês, ele está falando sobre no sexto mês de gravidez de Isabel, a prima de Maria, quando Isabel estava grávida já no sexto mês, porque isso está no contexto anterior do texto que estamos lendo. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te muito, ó favorecida, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, ficou perturbada muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Jesus significa Salvador. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente,
concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Por isso que ele fala, no 6º mês de gravidez de Isabel, o anjo chegou até a casa de Maria e anunciou para ela: você foi agraciada, você foi escolhida e você será a mãe do Salvador. A mãe de um ente querido que será conhecido como Filho do Altíssimo. E Maria ficou impressionada com aquilo e ela disse: mas como isso vai acontecer? Eu não tenho relacionamento sexual com homem algum. Eu sou virgem. E ele disse: o poder do Espírito Santo virá sobre você. E ele te cobrirá. E você vai ter essa criança. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu gostaria que você pensasse nisso. Jesus como homem, ele só tem mãe, Maria, porque ele não foi gerado do sêmen de José, da fecundação, do relacionamento sexual de José com Maria, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele foi gerado no ventre de uma mulher, mas pelo Espírito Santo. Então Jesus, como homem, ele só tem mãe. E como Deus, ele só tem pai. Não é José que é o pai dele. José foi o pai adotivo, não é? O pai mesmo foi o Espírito Santo, foi Deus, o Deus Pai, não é? O Espírito Santo é que gera vida, que gerou vida no ventre de Maria. Então Jesus, como homem, só tem mãe, e como Deus, ele só tem pai. E a pessoa de Deus, sua manifestação e tudo que se relaciona a ele, só podemos entender de forma espiritual ou espiritualmente. Não tem como entender com a nossa razão, com o nosso entendimento humano. Isso não tem como. Por isso que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Por isso que eu preciso crer, acreditar. Se eu não creio, eu não consigo alcançar. Não é? Se eu não acredito em Deus, se eu não confio em Deus, eu não consigo alcançar. Eu posso tentar, mas não conseguirei. E então, quando eu creio, aí vem a fé com o conhecimento, vem a revelação. E aí, então, acontece realmente aquilo que nós precisamos para ter o entendimento de uma forma muito preciosa e profunda de quem é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia é um livro de fé. E não um livro de raciocínio humano. Por isso, se a pessoa não crer, se a pessoa não tem fé, a Bíblia não é para essa pessoa. Não é? Ela não precisa se preocupar, porque não é para ela. A Bíblia é para quem crer. Agora, se você não crer e quer crer, a Bíblia é para você. Porque a Bíblia é um livro de fé. É um livro, a palavra de Deus contém promessas para quem crê e princípios para quem quer ter uma vida vitoriosa. Tudo que se refere a Deus e ao mundo espiritual não tem como chegar a uma conclusão lógica, porque trata do invisível, do infinito, do que transcende a matéria ao mundo físico. Transcende tudo isso. Então, falar das coisas espirituais é uma coisa muito profunda. Então, nós precisamos sair do mundo físico. Nós precisamos sair da nossa razão e procurar entrar no mundo espiritual para termos um entendimento mais profundo. O nosso entendimento está muito aquém das verdades espirituais, por isso não são tão fáceis de serem aceitas e entendidas. Para o homem natural, o homem que não tem fé, tudo isso é obscuro, é difícil de entender e é loucura e muitas vezes inadmissível. Lá em 1 Coríntios, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, está escrito assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo de Deus, e para ele isso é loucura. Ele não pode entendê-las porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, para ele é loucura e ele não pode entender, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Qualquer opinião, conclusão ou explicação humana é aceitável para o mundo,
para todos os que não creem, porque realmente, para quem não crê, não faz sentido, porque são coisas absurdas quando falamos do mundo espiritual, da pessoa de Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo, principalmente quando falamos do Deus absoluto, que é um em três, ou que são três em um, Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém consegue chegar à verdade e conhecimento de Jesus, de Deus Pai, do Espírito Santo, apenas através de estudos, de argumentos da matemática, da física, da filosofia, e nem muito menos através da religião. Muitas vezes nem muito menos através da religião. Porque o conhecimento de Deus acontece mesmo através de uma experiência pessoal que nos leva à revelação que humanamente não faz sentido. Somente do modo espiritual. Humanamente não tem como entender. Não faz nenhum sentido. Ora, quando nós olhamos no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O versículo 10 fala assim: ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O versículo 11 fala assim: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Não o receberam. Ele está falando do povo judeu. O povo judeu são os descendentes de Abraão, que eram os representantes de Deus na terra até a pessoa de Jesus Cristo chegar. Então, o tempo do povo hebreu, o tempo do povo de Israel, não é mesmo? Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Eles não quiseram receber Jesus. Eles não aceitaram Jesus. Quando Jesus veio, eles falaram: bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Mas depois eles disseram: crucifica-o. Nós não cremos nele, nós não aceitamos ele, nós não queremos esse homem. Perdão. Uma coisa interessante, eu falei sobre a revelação. Não adianta apenas ter o conhecimento da palavra. Os judeus tinham a profecia. Tinham todas as profecias acerca do Messias. E quando o Messias chegou, eles não o reconheceram. Mas sabe de uma coisa? Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 29, quando Jesus Cristo foi até ao Rio Jordão, e João Batista estava ali batizando aqueles que criam, tinham arrependido dos seus pecados, estavam crendo, estavam batizando. Quando João Batista viu Jesus, a revelação veio sobre ele. E quando ele viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, é a revelação. Ele viu, ele sentiu. E Deus havia dito para ele: aquele, quando você for batizar e vir sobre ele o Espírito Santo, esse está confirmando que ele é o Filho de Deus. E o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba. E João escreve depois: eu vi quando o Espírito veio sobre ele em forma de pomba. Por isso que quando ele viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, quando nós temos a revelação, o nosso sentimento por Deus, o nosso sentimento por Jesus é totalmente diferente. Não é uma coisa religiosa, não é uma coisa mecânica. Eu não vou a um culto porque tenho que ir, porque o pai pediu, porque a mãe pediu, porque a esposa pediu, porque o filho pediu, porque o pastor pediu. Não, eu vou porque eu amo a Deus e eu quero cultuar a Deus e eu quero amar a Deus e servir a Deus e eu quero estar na presença dele. Isso é revelação. Quando isso não acontece, não existe revelação, só existe conhecimento de letra, de lei, de palavra.
Vocês estão entendendo a diferença de quando há uma revelação junto com o conhecimento? Não adianta o conhecimento sem a revelação. Porque o conhecimento sem a revelação é a mesma coisa de somente a letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito traz a revelação. Então, quando você tem a revelação, você tem prazer de ler a palavra de Deus, você tem prazer de orar, você tem prazer de assistir uma live de um culto, você não fica numa live de uma mensagem doido para aquilo acabar, não. Você está entendendo? Está entendendo? Você sabe com quem eu estou falando. E por que é que eu estou falando isso? Porque falta a revelação. E sem a revelação não há vida. Olha, quando Pedro estava um dia com os outros discípulos e com Jesus, lá no Evangelho de Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 20, Jesus perguntou para os discípulos: o que é que as pessoas aí fora dizem a meu respeito? E eles disseram: cada um fala uma coisa. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és profeta. Cada um fala uma coisa. E Jesus falou: mas e vocês que andam comigo? Vocês que caminham comigo? Quem eu sou para vocês? Aí Pedro levantou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo de número 16. Olha, Mateus 16, 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias. Tu és aquele que foi profetizado. O Senhor é o Emanuel, é o Filho de Deus, é aquele que foi prometido. O Senhor é o Deus humanado, o Senhor é o Deus encarnado. Então, quando nós temos a revelação de Deus, nós não participamos de um culto como uma múmia, como uma pessoa, nem comendo sanduíche, nem bebendo, nem nada, não. Nós participamos de um culto em espírito, adorando, louvando e falando com Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, porque quando há revelação, há vida, há amor, há dedicação, há devoção. Então tudo isso é diferente, meus irmãos. Vocês estão entendendo? O que é a revelação de Deus, a revelação do Pai, a revelação do Filho, a revelação do Espírito Santo. Vocês então agora podem perceber, faz uma retrospectiva na sua mente e vê lá nos cultos, volta lá nos cultos, em todos os lugares onde você foi, em todas as lives, em todos os cultos que você participou, lá no templo e nas lives, e vê como é que você tem participado. Como quem tem a revelação, ou como quem tem somente a letra, ou talvez nem a letra, nem nada. Nem interesse. A revelação faz toda a diferença. Os religiosos não viram nada disso. Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Quantas vezes num culto a palavra do Senhor está sendo ministrada e você não está recebendo? Quantas lives que eu participei, que eu vi, e falando e ministrando, e a pessoa está lá do outro lado ali, está ali porque tem que estar ali. Só para falar que passou ali, que está marcando um ponto. Sabe por quê? Porque não existe revelação nessas vidas. Então não existe vida. E se não existe revelação, não existe vida, não existe comunhão. Não existe de maneira nenhuma comunhão. E se não existe comunhão, não adianta nada. Está tudo errado. Não é? Aqueles judeus, eles não viram Jesus, mas por causa da revelação, João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso que Jesus falou com ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. A revelação faz toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença. Se você não tem a revelação, trate de buscar a revelação, porque senão você não passa de um religioso, de uma pessoa que só vive de rituais. Vocês estão entendendo, meus queridos? A pessoa que é religiosa, que não tem revelação, para ele o horário de culto não interessa. Ele pode fazer qualquer outra coisa. Ele faz outras coisas, depois eu vejo, depois eu assisto. Não, nós estamos em espírito e nós precisamos estar juntos. Jesus nasceu em Belém da Judéia. Foi criado em Nazaré. Depois ele foi para a Galiléia dos gentios.
depois foi para Jerusalém. Mas num determinado tempo, ele voltou lá em Nazaré, agora já um rapaz, e ele foi agora ali para levar a palavra de Deus e levar os milagres e o poder de Deus para aquele povo. Porque quando ele viveu lá, ele era jovem, ele era menino, ele era de menor, então ele não tinha autoridade. Mas agora ele já era um homem de mais de 30 anos, então ele tinha autoridade e ele foi ali para pregar na cidade onde ele foi criado. Nós vamos ver em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, de 1 a 6, diz assim, olha aqui, preste atenção nisso aqui. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo, de onde vem estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E eles ficaram maravilhados, impressionados. Como que pode? Esse moço que era aqui de Nazaré, com tanto conhecimento, com tanta sabedoria e com tanto poder, não é ele? Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e a sua casa. É sempre assim. As pessoas nunca valorizam o profeta que está no meio delas. Elas só valorizam quem vem de fora. Ah, aquele é uma bênção. Ah, aquela pessoa foi maravilhosa. Ah, e o profeta que está no meio não dá nenhum valor. É assim. Jesus falou, está aqui, está escrito, né? E Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade, ele ficou impressionado com a incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. E ele ficou chocado, porque as pessoas não criam em Nazaré, onde ele foi criado. E é assim. Aonde ele foi criado, ele não foi reconhecido. Ele não foi revelado. Eles viram o conhecimento dele, eles viram a sabedoria dele, eles viram que ele tinha poder, mas eles não tiveram a revelação de que ele era o Emanuel, o Deus manado, o Deus encarnado, ainda que ele tinha vivido lá. E passado lá agora para levar a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Quem não tem a revelação só consegue ver Jesus como homem, só. Como um sábio, como um profeta, como um Messias, como um profeta, mas não como Messias, não como filho de Deus, jamais como filho de Deus. Muitos ficam admirados, maravilhados, ficam chocados, impressionados com a sua abnegação, com a sua humildade, com seus sentimentos, com seu conhecimento, com a sua sabedoria, com seus milagres, com a sua autoridade. Somente com isso. Tem pessoas que só ficam impressionadas quando acontece um milagre. Tem pessoa que só fica impressionada quando cai endemoniado lá no meio e começa a dar um show e aí expulsa o demônio. Tem pessoas que só veem isso, mas elas não têm a revelação de Jesus. Por causa disso, elas são apenas frequentadores de cultos religiosos, mas não servem a Deus como filhos de Deus e como quem recebeu a revelação do Filho de Deus. Mas essas pessoas não veem Jesus como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, como Salvador, como Libertador, como Deus humanado, encarnado, como a essência de Deus entre os homens e na história. Vocês estão entendendo, meus queridos? Há uma diferença muito grande. Como é que você tem vivido? Como é que você tem feito com a sua vida esses anos todos? Você é apenas alguém que conhece só a letra e não tem a revelação de Jesus? Você é apenas um religioso que vai lá e marca ponto num culto, que dá seu dízimo, que canta, que levanta, que senta,
mas que não presta atenção, que não põe em prática nada do que você ouve, e tudo que você ouve você critica, você debocha e você sai reclamando. Quem tem a revelação de Deus, tem o conhecimento de Deus e tem uma experiência verdadeira com Deus. Mateus 11, 27, Jesus falou assim, Mateus 11, 27, deixa eu reler aqui. 11:27 fala: tudo me foi entregue por meu Pai. Jesus está falando. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aquele a quem o Filho o quiser revelar. Você acha que o Filho vai querer revelar a profundidade de Deus para uma pessoa que não está nem aí? Para um debochado, para um crítico, para um relaxado? A não ser que esse debochado, crítico e relaxado esteja procurando profundamente a Deus, e aí Deus se revela a ele. Mas se Deus se revelar a ele, ele será completamente transformado. E vai viver como quem recebeu a revelação de Deus. Não é somente aquele a quem o Filho quiser revelar. Para conhecer a Deus verdadeiramente, precisamos, além do conhecimento, a revelação. Sem a revelação, conhecemos apenas a letra, a teoria, a doutrina, a teologia, os rituais, a lei, os mandamentos. O conhecimento sem a revelação fica limitado, e sem a experiência pessoal de comunhão. Ficamos apenas maravilhados, em parte, mas sem entender o Deus absoluto, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que os três são um. Mateus 11, 25 a 26, olha o que ele fala. Mateus 11, 25 a 26, nós lemos o 27, vamos voltar ali e ler o 25 e 26. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O versículo 27, o Senhor ocultou essas coisas aos sábios, aos entendidos, e revelou aos pequeninos. Pequeninos, ele não está falando de 12 anos, de 10 anos, de 17 anos, não. Ele está falando daquelas pessoas que são simples de coração, que são humildes de coração. Porque tem muitas crianças que são arrogantes, atrevidas. Existem muitos jovens que são estúpidos e arrogantes. Existem muitos velhos que são estúpidos e arrogantes. E existem pessoas que são humildes, que são simples. E a essas pessoas é revelado o Filho de Deus. É revelado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha que coisa impressionante. Ocultaste essas coisas aos sábios instruídos. Não é fácil entender e aceitar o que Deus, o Todo-Poderoso, se limitou a um corpo, a uma pessoa, a pessoa de Jesus, um homem, totalmente homem. Não é fácil entender isso. Isso é muito muito profundo, né? Para conhecer a Deus verdadeiramente, precisamos, além do conhecimento, da revelação. Por isso não é fácil entender e aceitar que o Deus, o Todo-Poderoso, se limitou a um corpo, a uma pessoa, Jesus, um homem, totalmente homem. E tudo isso para chegar até a mim, até você, até nós. Até o nosso coração, para sermos salvos. Olha aí Filipenses capítulo 2, de 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11, fala assim:
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O infinito se fez finito por nós. O ilimitado se limitou por nós. Sabe por quê? Porque ele nos amou. Todos os homens que viveram e que marcaram o mundo com as suas filosofias, com seus ensinamentos, com seus exemplos de fé, de passividade, de conhecimento, de sabedoria e de tantas outras coisas, todos esses homens, nenhum deles teve a autoridade e ousadia de dizer o que Jesus disse. Nenhum, não vou falar o nome deles não, nenhum daqueles homens que a história conhece, que o mundo estuda, que os filósofos estudam, que as universidades estudam, nenhum deles teve a ousadia e a autoridade para dizer, como Jesus falou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nenhum deles falou como Jesus disse em João, no Evangelho de João, capítulo 6, 48, eu sou o pão da vida. Nenhum deles disse quando Jesus disse em João 4,14, eu sou a água da vida. Nenhum deles disse como em João 10,30, eu sou, eu e o Pai somos um. Nenhum deles disse como Jesus disse em João 14,9, quem me vê a mim, vê ao Pai. Nenhum daqueles disse, como em João 14,27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Nenhum daqueles homens disse, como Jesus disse em Mateus 11,28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nenhum daqueles homens que ficaram famosos no mundo inteiro, conhecidos pela filosofia de vida no mundo inteiro, disse como Jesus disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Nenhum daqueles homens disse como quando Jesus disse em João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de águas vivas. Nenhum daqueles homens disse como quando Jesus disse lá em João 15,1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Nenhum daqueles homens disse, como Jesus disse em João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nenhum daqueles homens teve autoridade para dizer, como diz em Apocalipse 22,13, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Quem não tem a revelação de Jesus fica comparando um monte de coisas. Mas quem tem a revelação vê que Deus é absoluto e que Jesus é absoluto, que Jesus é o único, que ele é o Filho de Deus e que ele é o Salvador, ele é o nosso Salvador. Por causa dele, somente por causa dele, o mundo parou. O mundo não parou por causa de Buda, por causa de Maomé, por causa de Confúcio, por causa de nenhum desses. O mundo parou por causa de Jesus e por causa dele, o mundo inteiro e todos tiveram que estudar antes de Cristo, no tempo de Cristo, depois de Cristo.
Ele marcou. Ele, nós precisamos ter a revelação dele. E quando nós temos essa revelação, nós não vivemos de forma ridícula e muito menos de uma forma desprezível. Nós vivemos como quem realmente tem a revelação de Jesus Cristo na nossa vida. Mateus 11, 25 a 27 fala assim, olha aqui. Mateus 11, 25 a 27. Vamos voltar lá de novo. Fala. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado, ou do teu agrado. Tudo me foi entregue por meio do Pai, de meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o revelar, o quiser revelar. Mas vamos ver isso aí. Olha aqui, nós estamos vendo Mateus capítulo 11, versículos 25 a 27. Vamos ver aqui Mateus capítulo 13, logo na frente. Capítulo 7, de 14 a 17, voltando algumas páginas. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Capítulo 7. Não, é o capítulo... Deixa eu ver aqui. Não, é capítulo 13 mesmo. Nós lemos o capítulo 11, do versículo 25 ao 27. Agora nós vamos ver o capítulo 13, do versículo 14 ao versículo de número 17. Olha que coisa impressionante. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Jesus está falando. Isaías profetizou acerca desse povo. Meus irmãos, eu tenho visto claramente, não apenas pensado sobre isso, mas eu tenho visto claramente. Vi várias vezes nos cultos lá na BMC. Vi várias vezes em cultos em casas. Pessoas conhecidas, pessoas que a gente conhece, ama e deseja o melhor, mas a gente vê nessas pessoas. Eu estou vendo, mas eu não quero ver. Eu estou ouvindo, mas eu não quero ouvir. Porque eu não quero ser salvo, eu não quero seguir a Jesus. Aqui está falando, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Eu tenho visto tantos corações endurecidos. E de mau grado ouviram. Quantas vezes eu ouvi jovens, adultos, pessoas, muitos jovens e muitos adultos ouvindo de mau grado. Eu vejo isso nas lives. Ouvindo de mau grado. Sabe para quê? Ouvindo de mau grado e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Essas pessoas não querem ser curadas. Essas pessoas não querem ser salvas. Essas pessoas não querem. Elas não entenderam ainda o que significa a eternidade sem Deus.
Sabe por quê? Porque elas não receberam ainda a revelação de quem Jesus Cristo é. O nosso conhecimento de Deus está na sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. E não, o conhecimento não está segundo filosofia, segundo psicologia, segundo ideologia, segundo teologia, segundo religião, mas segundo a própria palavra de Deus, a revelação através da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, a revelação só acontece quando reconhecemos a nossa limitação e impossibilidades. Não conseguimos conhecer nem entender Deus, muito menos concluir nada do mundo espiritual apenas pela nossa própria inteligência. Muitos conhecem a Deus apenas através de doutrinas, de cultos, de palestras, de seminários, de lives, somente assim, mas não tem a revelação de Jesus. Tudo provém de Deus para nós e jamais de nós para Deus. Por isso que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu a nós. Não acontece revelação enquanto ficamos apoiados nos nossos conceitos limitados e humanos. Mas a revelação acontece quando humildemente nós nos derramamos diante dele, nos rendemos diante dele. Quando recebemos a revelação, recebemos a libertação. Porque Jesus falou, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando recebemos a revelação de todos os medos, de todas as superstições, de dúvidas, e deixamos de ser religiosos, passamos a ser filhos em plena comunhão com Deus, o Deus absoluto, em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Que Deus possa abençoar a nossa vida. Que Deus possa abençoar a todos nós. E que Deus nos livre de não termos a revelação de Jesus Cristo, a revelação do Pai, a revelação do Filho, a revelação do Espírito Santo. Porque sem a revelação, nós não chegamos aonde precisamos chegar. E não somos salvos. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém.